Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de Geografia para os alunos do 7º ano. Hoje vamos continuar falando, sobre a região Nordeste e suas sub-regiões. Nós vamos começar falando sobre, especialmente, aspectos econômicos. Então, o que nós vamos aprender? Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, no caso Nordeste, compreendendo os conflitos, tensões históricas e contemporâneas. Depois nós vamos compreender a espacialidade dos fenômenos, como é que esses fenômenos se distribuem dentro da região Nordeste. O objeto de conhecimento, já falei para vocês, formação socioeconômica territorial do Brasil, e vocês irão encontrar na unidade 8, capítulo 19, página 218. Vamos falar do Nordeste? Principalmente aspectos econômicos. Você sabe, o Nordeste é formado por 9 estados, certo? A região com mais estados no Brasil. Então, o Nordeste, nos últimos anos, ele vem tendo um crescimento econômico em todos os setores, tanto o setor industrial, como o setor primário, como o setor também terciário, onde há serviços e comércio, certo? O crescimento é devido também a investimentos em infraestruturas, ok? Também devido à desconcentração industrial que ocorreu na região Sudeste. Até a década de 90, a indústria se concentrava bastante na região Sudeste. Porém, foram se observando que os fatores locacionais ficaram muito caros para as indústrias se instalarem naquele local. Então, o governo ele fez com que o Nordeste estruturou o Nordeste para receber outras indústrias. Como assim estruturou o Nordeste? Investiu em rodovias, em ferrovias, investiu nos portos, certo? Onde você escoa os seus produtos. Então, e também fez com que os estados do Nordeste pudessem dar subsídio para, ou então, isentar algumas empresas, algumas fábricas ou indústrias de impostos. Então, é claro, o que aconteceu? A indústria, ela migrou para o Nordeste por se tornar mais barata, mais em conta, né? Tinha mão de obra barata, tinha infraestrutura, tinha energia elétrica, tinha população, mão de obra, etc. Então, houve desconcentração industrial da região Sudeste e passou a se concentrar mais na região Nordeste. Foi como se fosse uma guerra fiscal entre as regiões. Teve também uma integração do Nordeste, uma integração maior do Nordeste com o restante do país, porque o Nordeste passou a produzir e passou também a ter uma economia forte no setor nacional, certo? No mercado nacional. Aí, além do mercado nacional, o Nordeste também conquistou o mercado externo, mercado de exportações. Então, nos últimos anos da década de 2000 para cá, com o governo populista, né, que conseguiu distribuir um pouco melhor as riquezas, o Nordeste ele avançou economicamente. Vamos falar aí da densidade demográfica do Nordeste? Como vocês podem ver, densidade demográfica que é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Onde está de amarelo mais claro, é onde há vazios demográficos. Percebe que os vazios demográficos são especialmente na região mais do sertão nordestino, ok? Também no sul do Piauí. E onde há um vermelho, né, a tonalidade mais escura, é onde há a maior densidade demográfica, um maior número de pessoas. Vocês vão encontrar especialmente nas capitais, né, como Salvador, na capital Recife,
em Fortaleza, que são justamente as 3 capitais mais fortes economicamente e que concentram o maior número de pessoas. Onde se concentra a população da região Nordeste e por que isso ocorre? Como vocês podem ver, a maior parte da região Nordeste se concentra onde? Na extensão do litoral brasileiro. E por que que isso ocorreu? Ocorre desde o início da colonização. Com a chegada dos portugueses, foi o espaço que eles ocuparam primeiramente. Então, por isso que a região, toda a extensão do litoral brasileiro, ela é mais densa popularmente, né? Tem o maior número de pessoas nessa região devido ao início da colonização. Bom, sobre infraestruturas, eu trouxe 2 exemplos para vocês. Uma é a Transnordestina. A Transnordestina é uma ferrovia que tenta escoar produtos tanto para o porto de Pecém, certo, no Ceará, como para o porto de Suape, em Pernambuco. A Transnordestina é algo complexo, uma construção complexa, porque até hoje ela não foi finalizada, infelizmente, né? Como vocês podem ver aí, o que está de verde é o que já está executado, o que já está feito, né? O de azul é o que está iniciando, isso são dados de 2017, e o de vermelho são ainda os projetos, né? Revisão, e o de amarelo, contratação. Por que que a Transnordestina ela é importante, especialmente para a região do sul do Piauí, né? Aqui fica, o início dela fica em Eliseu Martins. Por quê? Porque parte do que é produzido, por exemplo, em Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde se produz muita soja, onde se produz muito algodão, arroz, feijão. Parte do que é produzido aqui é para ser exportado. Então, se a Transnordestina for concluída, a distância se encurtará, ficará mais fácil para eu escoar essa produção para outros países, ok? Então, por isso que a Transnordestina é uma infraestrutura super importante para a região Nordeste. Outra infraestrutura importante para a região Nordeste e que está chegando, né, ao fim, a sua conclusão, é a canalização do Rio São Francisco, transposição do Rio São Francisco. O que é a canalização ou transposição do Rio São Francisco? Como vocês sabem, quem prestou atenção nas outras aulas, o Rio São Francisco é justamente o rio que corta o sertão nordestino, certo? Ele separa aí Bahia de Pernambuco, também de Alagoas. E aí, o que que eles pensaram, né? Já que o Nordeste ele tem problema de estiagem frequente, às vezes estiagem muito severa, passa a maior parte do ano sem chover, sem água, eles pensaram em canalizar parte da água do Rio São Francisco, ou seja, desviar parte da água do Rio São Francisco para o interior do sertão nordestino, especialmente no Ceará e em Pernambuco. O eixo norte, contemplando o Ceará, certo? Como também aí tem a cidade de Juazeiro do Norte, Cabrobó, e o eixo leste, contemplando aí Pernambuco, como, por exemplo, a cidade de Floresta, né, que sofre com estiagem. Com isso, facilitaria o acesso à água dessas pessoas e também ajudaria muito na agricultura, né, na produção agrícola. E vai beneficiar mais de 12 milhões de pessoas e 309 municípios. Então, a transposição do Rio São Francisco é uma obra super importante que já está aí sendo finalizada. Se vocês pesquisarem, vocês irão ver
e já está ocorrendo o desvio da água do Rio São Francisco. Vamos falar um pouco sobre os indicadores sociais do Nordeste? Bom, os indicadores sociais do Nordeste, até a década de 90, eles eram um pouco baixos, né? Muito baixos, deixavam muito a desejar. Mas, de 2000 para cá, com um governo populista, em que houve uma melhor distribuição de renda, isso mudou um pouco. Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil em 2001 era de 36%, uma taxa alta, né? 36% a cada 1.000 nascidos. Cada 1.000 nascidos, 36%, ou seja, 360 crianças, né? Já em 2016, diminuiu para 16%. Houve aí uma queda considerável, algo positivo. Mas em comparação com os dados nacionais, o Nordeste ainda possui um valor maior, né, de taxa de mortalidade. Sobre a violência é um dos problemas na região Nordeste, ok? Ela apresenta indicadores negativos. Segundo o IBGE, os estados do Ceará, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte apresentaram as maiores taxas de homicídio por arma de fogo, né, em 2017. Então, é uma região onde há um grande número de homicídios, onde há muita violência, ok? Aqui do lado eu postei um gráfico mostrando sobre o trabalho infantil. O trabalho infantil ele é um problema no Brasil, especialmente na região Nordeste. A região Nordeste é onde se concentra a maior parte do trabalho infantil, ou seja, crianças e adolescentes entre 10 e 13 anos aí no caso, né? Às vezes tem crianças com menos de 10 anos que já tem que trabalhar para ajudar na renda em casa. Então, você percebe aí de verde o Nordeste, né? O Nordeste aqui estava em torno de 15%, e aí com o passar dos anos, em 2005, né? 15%, com o passar dos anos, em 2015, 10 anos depois, baixou para menos de 5% de crianças e adolescentes no trabalho infantil. Veja que o Norte também apresenta dados preocupantes em relação ao trabalho infantil, né? Felizmente o Nordeste ele até teve uma melhora em relação à região Norte, em questão do trabalho infantil. Mas se vocês observarem o Brasil, né, que é essa linha aqui azul, vocês verão que tanto o Nordeste como o Norte possuem dados maiores em relação ao trabalho infantil, né, do que o próprio país, do que o próprio Brasil. Então isso é uma situação preocupante para a nossa região. Então vamos falar sobre o Nordeste e as suas sub-regiões. O Nordeste, gente, por possuir climas diferentes, aspectos naturais diversos, ele vai ser subdividido conforme as suas características. Nós temos aí a zona da mata, que fica no litoral nordestino. Vocês veem desde Natal, né, do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. A gente se localiza a zona da mata. Tem alta maritimidade, temperaturas anuais perto de 25 graus, certo? Região com maiores cidades. Por quê? Porque é onde se localizam as capitais, né? Maceió, Aracaju, Salvador, João Pessoa, Natal, Recife. Então, é a região que tem maior densidade demográfica. Se chama Zona da Mata porque é em referência à própria vegetação dessa região, que é a Mata Atlântica.
Entrando para o interior da região Nordeste, entre a Zona da Mata e o Sertão, nós temos uma área de transição que é o Agreste, certo? O Agreste nordestino. Muita gente confunde, eita, tá que nem o Agreste no Nordeste, achando que o calor associa o Agreste ao calor, e é totalmente diferente. O Agreste é a parte do Nordeste onde chove bastante. Sabe aquelas chuvas orográficas por conta da Serra da Borborema? Então, a umidade ela não consegue ultrapassar a Serra da Borborema, então chove bastante no Nordeste, ou no Agreste, perdão. Então é uma região aí até que desenvolvida e diferente, né? No caso do sertão. O sertão não, o sertão ele é mais quente, mais seco, a maritimidade que vem, né, quente e úmida, que bate na serra, não consegue ultrapassar, então quando ela ultrapassa, ela já chega seca, né, com o ar mais seco no sertão nordestino, além de ter uma depressão, que é a depressão sertaneja. O clima é quente e seco, como falei para vocês, apresenta temperaturas elevadas, chove pouquíssimo durante o ano. E temos aí o meio norte, né, onde se localiza, por exemplo, Teresina, onde nós estamos localizados. O meio norte é uma área de transição entre a região amazônica e o Cerrado, certo? Região amazônica e o Cerrado. O Cerrado influencia bastante. Vamos conhecer cada uma delas rapidamente. Vamos tentar aqui, né? Olha só, Zona da Mata. Zona da Mata, primeira região a ser ocupada, como eu falei para vocês, claro, né? Litoral nordestino. Já foi a mais desenvolvida do país, depois que ocorreu a expansão da economia cafeeira, o Nordeste ele perdeu essa posição, deixou de ser a região mais importante do país. A origem do nome é provinda da antiga floresta que recobria a área dos séculos anteriores. Que floresta era essa? Floresta Mata Atlântica, Zona da Mata, Mata Atlântica. Ainda existem resquícios, mas são poucos. Por quê? Porque essa parte do litoral nordestino ela é bastante urbanizada. Então, para ser urbanizada, nós tivemos que desmatar bastante. Em relação à economia, né? A economia anteriormente era uma economia açucareira, certo? Produzia bastante açúcar. Devido também ao solo massapê, que é um solo rico em humus, certo? Em matéria orgânica, o solo massapê. Então, ele era apropriadíssimo para a produção de cana-de-açúcar, especialmente nos estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe, né? Que são justamente as áreas mais industrializadas. Bom, a Zona da Mata detém grandes cidades como Recife, Salvador, Maceió, mais destaque ainda para Recife e Salvador, certo? É uma área de alto contraste social, ou seja, se são áreas urbanas, ou o espaço urbano brasileiro, ele possui muito contraste, muita desigualdade, certo? Os espaços urbanos brasileiros. Como eu falei para você, a zona faz parte da zona açucareira. Chegando na Bahia, lá no Recôncavo Baiano, nós vamos também ter a zona do cacau, uma produção considerável do cacau e do caso da cana-de-açúcar, no Recôncavo Baiano, que é basicamente essa região aqui que vocês estão vendo, onde eu estou apontando. Bom, o agreste, né, que as pessoas têm costume de associar agreste à seca, né, e não tem nada a ver. Como eu falei para vocês, é uma área de transição entre o litoral e o sertão, o agreste. O agreste ele tem um polo de pecuária leiteira, lembrando que essa pecuária é uma pecuária extensiva que ocorre no Nordeste, ok?
extensiva é criando o gado solto. No caso de leiteira, talvez tenha alguns polos em que o gado é criado em confinamento, né, para a produção de leite. Compreende importantes regiões do comércio, como Caruaru, Pernambuco, Feira de Santana, na Bahia, que é a segunda cidade, que é a segunda maior cidade da Bahia, também é um polo importante do comércio, e Campina Grande, na Paraíba, certo? Lá no Agreste se destaca a produção de algodão e também do algodão colorido, como vocês estão vendo aí na imagem. Então é uma região bastante produtiva, uma região desenvolvida, certo? Por ser próximo do litoral nordestino. Aí vamos para o sertão, né? Muitos acham que o sertão é só problema, é só seca, é só pobreza. Não, gente, o sertão tem muita riqueza no sertão, muita. No sertão, em relação à economia, é praticada também a pecuária extensiva, onde o gado é criado solto, certo? E a agricultura comercial, também é um destaque dessa região. A agricultura no sertão, onde não tem água, sim, justamente. Por quê? Porque a gente tem o Rio São Francisco, que é uma dádiva, né, do Nordeste, e que é justamente através do Rio São Francisco que eles praticam a agricultura, com uma técnica de irrigação moderna, né, que talvez seja no Nordeste a irrigação seja uma das mais modernas que tem no Brasil, ok? Bom, por que a técnica de irrigação tem que ser moderna no Nordeste, tem que ser diferente? Devido a fatores climáticos. Nós sabemos que o clima no sertão nordestino ele é o quê? Quente, seco. Então, merece aí uma atenção para uma irrigação especial, certo? Lá no Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, né, e também por conta do próprio desvio da água do Rio São Francisco, a produção, por exemplo, de uva e manga no sertão nordestino. Uva e manga para também exportação, certo? Não só para o Brasil, mas para exportação. Manga, gente, uva, no caso mais manga, em outros países é caríssimo, né? O preço é bem diferente do nosso. No Juazeiro e Petrolina, né, que são duas cidades que são cortadas, que são separadas pelo Rio São Francisco, há a produção de frutas também para exportação e também nós temos vinhedos, né, produção de vinhos. Existe até uma economia turística voltada para conhecer a região de produção de vinhos em Petrolina, Pernambuco, no sertão nordestino. No oeste da Bahia, certo? Também há a produção da soja, do café e de frutas, que é justamente naquela região onde se encontra os outros estados, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, o sertão nordestino, ele é uma região bastante produtiva para a uva, especialmente porque o solo ele é apropriado para a produção de uva. A uva nesse solo do Nordeste, que é um solo mais raso, ele deixa a uva mais doce, né? Por isso que chamou-se a atenção dos produtores de vinho nessa região, que é a região do sertão. Então, como vocês podem ver, a região do sertão é uma região bastante rica. Nós temos o meio norte. O meio norte é onde nós estamos localizados, né? Onde Teresina faz parte. É uma faixa de transição entre floresta amazônica, é uma floresta quente e úmida, chove o ano inteiro, e também o sertão, que é seco.
Além disso, tem a influência do cerrado. Então, é uma faixa de transição. O que vai predominar no meio norte é a vegetação chamada Mata dos Cocais. Por que Mata dos Cocais? Porque tem tanto o babaçu, certo? Como a carnaúba. Então você vai encontrar muitas palmeiras de babaçu e de carnaúba. É uma base econômica dessa região, o coco do babaçu e a carnaúba, a cera da carnaúba. É uma economia do extrativismo, né? Extrativismo vegetal, aí, e chama atenção para as quebradeiras de coco babaçu, especialmente na região do Maranhão, que tem um lugar na sociedade muito especial em relação ao Brasil, porque elas protegem as florestas, elas vivem desse extrativismo e elas perpetuam essa atividade que é tão antiga. A região é uma das maiores produtoras de cera e óleo de carnaúba, certo? Usado especialmente nas indústrias de cosméticos. Os cosméticos, eles usam muito a cera da carnaúba, que é retirada da folha, né, da palha de carnaúba, da carnaúba. Também não podemos esquecer que no meio norte, no sul do Maranhão e do Piauí, nós temos a produção de soja, que é uma das maiores do Brasil, a de algodão e arroz, no Maranhão especialmente, e também a criação de gado. Então, nós vamos para a nossa atividade, para finalizar. Considere as seguintes descrições de sub-regiões nordestinas, que nós comentamos agora há pouco. Primeiro, né? 1. Considerada a área de transição entre o sertão semiárido. Olha só, é uma área de transição entre o sertão semiárido e a Amazônia. Eu já sei, né, qual é, a gente acabou de falar. Úmida. Possui uma economia baseada no quê? No extrativismo, também comentei agora há pouco. E na agricultura, destacando-se como área de modernização, o complexo que integra o porto de Itaqui à Serra de Carajás. Então aqui, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando do meio norte. 2. Área em que se predomina uma estrutura baseada em minifúndios. Olha só, minifúndios. A policultura e a pecuária é semi-intensiva, contribuem para o abastecimento do mercado regional. E aí, vamos ver a próxima? É a sub-região mais povoada e mais industrializada. Se é mais povoada, mais industrializada, foi considerada a primeira região econômica do Brasil, nós estamos falando da zona da mata. Então vamos ver qual é a que se encaixa melhor. A primeira é meio norte, ok. A segunda é o agreste e a terceira, zona da mata. Então o gabarito aí é a letra D. Nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.